oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, dentro ainda do tema A Glória do Calvário. O título dessa mensagem, se você gosta de anotar, é Dia a Dia com Deus, reflexo da glória do Calvário. Dia a dia com Deus, reflexo da glória do Calvário. Vamos ler a santa palavra de Deus no livro de Números, capítulo 28. Quarto livro da Bíblia, quarto livro do Pentateuco. Números, capítulo 28. Acho que é um livro bem incomum, não é? Disposição numa noite de domingo, porque eu ainda ouço o farfalhar das páginas até alcançar. Todos acharam? Todo mundo achou? Vamos ler dos versos 1 até o 8. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, tereis cuidado para mais trazer a seu tempo determinado. Dir-lhes-á: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor dia após dia. 2 cordeiros de um ano, sem defeito, em contínuo holocausto. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao crepúsculo da tarde. E a 10ª parte de um efá de flor de farinha, em oferta de manjares, amassadas com a 4ª parte de um hin de azeite batido. É holocausto contínuo instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de um hin para o cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. Verso 8: e o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação. O trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Feche seus olhos mais uma vez, por gentileza, curve sua cabeça, falemos com o nosso Deus. Ó Rei Celestial, nós aqui nos rendemos diante da Tua santa presença essa noite, mais uma vez em oração. Como casa de oração, nunca é demais erguermos as nossas vozes a Ti, reconhecendo que Tu és santo, reconhecendo que Tu és Deus, reconhecendo que somos limitados, somos pecadores que precisam confessar seus pecados diante de Ti, mas também rendendo ações de graças, porque o Teu perdão nos alcança e nos transforma dia após dia, de fé em fé e glória em glória. Que o reflexo fulgurante do Calvário venha sobre nós e tenhamos uma vida diante de Ti, para a glória do Teu nome. Resgata aqueles que o Senhor quer chamar da realidade tenebrosa, da distância, da alienação de Ti. Resgata para Ti essa noite, Senhor. E aqueles que já se encontram no reino do Filho do Seu amor, mas possam estar aturdidos pelas pressões do século presente, que a presença do Teu Espírito Santo, através da proclamação do Evangelho, da exposição da Sagrada Escritura, traga libertação, traga, Senhor, refrigério, renovo,
Pai, vem sobre nós por meio da exposição da Tua palavra, revelando a obra do Filho e a consolação do Espírito. Assim pedimos, crendo que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Assim te oramos. Amém. Nós, no último mês de junho, recebemos o resultado do censo de 2022, e alguns números foram questionados na grande mídia. No mês passado eu acompanhei um pouquinho dessas notícias. Em especial, eu gosto dos censos, eu gosto de acompanhar a realidade dos censos, ou pelo menos o que aparentemente é a realidade. São mais de 203 milhões de brasileiros, mais de 16 milhões de habitantes no estado do Rio de Janeiro, e aqui na cidade onde a nossa igreja é plantada, mais de 808 mil habitantes, quase 1 milhão de habitantes. E muito se fala sobre para que serve esse censo, quais são as verdades por trás desses números, informações e estatísticas que são levantadas. E eu gosto de ir na fonte. Eu fui no site do IBGE para ver qual é o propósito do censo demográfico, e lá diz o seguinte: o censo demográfico tem como objetivo produzir informações imprescindíveis para a definição de políticas públicas, iniciativas privadas para o benefício da população. Esse, em tese, é o objetivo, o propósito do censo. Eu não sei quantos de vocês receberam algum recenseador, algum pesquisador do censo, do IBGE, contratado pelo IBGE em suas casas. Nós recebemos lá em casa, e foi muito diferente do que tinha acontecido há bastante tempo atrás, salvo engano, em 2009, quando eu também tinha atendido a uma pesquisa de recenseamento. Foi muito rápido dessa vez. E eu lembro, eu sempre tenho que falar alguma coisa quando minha Maria não está aqui, mas não sei se vai ficar registrado para vídeo, não estou vendo ali. Enfim, qualquer coisa ela vê depois, ou eu mesmo conto para ela, porque ela lembra e depois eu tomei um pito. Teve uma pergunta dentre o censo: como você se identifica, a sua etnia? Aí minha esposa estava trabalhando, e eu parei o meu trabalho para atender o censo. Os benefícios de ser seu próprio patrão é você se tornar o secretário da sua esposa que trabalha em casa contigo. Aí, ok, quem mais mora contigo? Não, minha esposa. E qual é a etnia dela? Eu, indígena brasileira. Ela, meu Deus, você fica falando essas coisas. É bom demais. O fato é que eu não sei qual é a efetividade do propósito do censo do IBGE. Aqui na pesquisa no site, me parece algo bem honroso. Tudo isso é feito, resumindo, para o benefício da população. O ponto é que eu entendi do Senhor a necessidade de olharmos um outro censo, ou pelo menos o propósito do que foi um outro censo há milhares de anos atrás com os filhos de Israel. O que a gente leu aqui, o texto que vai ser alvo da nossa observação devocional, entregue, atenta e detalhada essa noite, é parte dessa narrativa da lei de Moisés, essa narrativa lá do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que também anunciam, sim, o Evangelho. Dentro de Números, temos nos primeiros 26 capítulos só dados de um censo, bem detalhados. O capítulo anterior, ao início desse capítulo
28 que nós lemos aqui, ficamos apenas nos 8 primeiros versículos. Mas logo o capítulo anterior é a designação de Josué como o sucessor de Moisés, que até então é a figura escolhida por Deus como protagonista nessa narrativa, com uma missão dada por ele, o próprio Deus vivo, nessa narrativa. E chegamos aqui nesse capítulo 28, e no capítulo 29, com informações sobre a preparação de uma segunda geração de filhos de Israel para a entrada na tão sonhada terra prometida. A geração anterior havia errado, pecado, se desviado dos caminhos do Senhor. E no Monte Sinai, Deus trata com Moisés de maneira detalhada de como ia ser o trato com esse povo. Um próprio povo eleito de Deus, que havia andado no caminho da incredulidade. E essas informações que nós lemos aqui, esses 8 versículos iniciais de Números, capítulo 28, nos dão também informações, creio eu, imprescindíveis, não de políticas públicas ou tampouco de iniciativas privadas, mas nos dão informações imprescindíveis da vontade de Deus para o benefício do seu povo, da sua população, daqueles que Ele chama para si. E eu creio que nós hoje aqui, nessa cidade de 808 mil habitantes, nesse estado com mais de 16 milhões de habitantes, num país de 203 milhões, temos algo a ouvir do Senhor nesse texto, temos algo a ouvir sobre o nosso Salvador e as glórias do Calvário que refletem-se no nosso dia a dia. E eu quero examinar com você, verso a verso, esse texto, começando mais uma vez do versículo 1, versículos 1 e 2 de Números, capítulo 28. Disse mais o Senhor a Moisés. Em algumas versões, como a Nova Almeida atualizada, já diretamente nesse versículo 1, o Senhor disse a Moisés. Fica a atenção de, embora a expressão surja várias vezes no registro do livro de Números, um livro estatístico, até pelo seu próprio nome, o nome que ele ganha, o nome original era No Deserto. E depois ele passa a ser conhecido como Números, um livro de censos. Mesmo nesse ambiente, mesmo nessa realidade, mesmo com essas informações num olhar superficial, técnicas, vale lembrar, em todo momento, o Senhor diz, o Senhor diz, o Senhor está falando, cabe agora toda a reverência, o Senhor está falando, atenção, o Senhor disse a Moisés, o Senhor disse, só isso, só entender que nessa realidade, nesse contexto de peregrinação, o Senhor o tempo todo está dizendo, é alvo desse povo original que lê esse texto, do público-alvo, do público inicial, do que estamos lendo aqui na lei de Moisés, só em todo tempo, essa frase, o Senhor disse, já era motivo de corações e mentes estarem rendidos diante dessa certeza. O Senhor está falando, o Senhor fala, o Senhor intervém na nossa história. Deus existe, é vivo e se manifesta sobre nós. O Senhor disse a Moisés, versículo 2: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes:
E aqui também pode ser traduzido: instrua, dá a ordem, a mesma coisa que instrua, ensine, discipule, treine aos filhos de Israel e dize-lhes. A importância da comunicação verbal da palavra de Deus. O Senhor falou com Moisés, o servo que ele elegeu para a missão de liderar aquele povo na peregrinação do Êxodo. Mas Deus deixa claro que o que foi dado a Moisés precisava ser transmitido. Por isso o verso 2 deixa muito claro. Dá ordem aos filhos de Israel, instrua, treine, ensine, discipule e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar, ou da minha refeição, do meu alimento, para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, tereis cuidado, para mais trazer a seu tempo determinado. Percebam toda a precisão das informações que são dadas para Moisés e devem ser transmitidas, instruídas, ensinadas aos filhos de Israel. O que deve ser entregue como oferta aqui dentro desses 8 versículos que lemos, tendo tanto em sua forma verbal como em seu substantivo 10 ocorrências. A palavra oferta é chave aqui, e é importante passarmos por esse texto, examinarmos esse texto, depois de termos cantado: vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e de sacrifício. É muito oportuno sempre a gente saber o que cantamos e por que cantamos, não apenas lendo uma letra projetada ou cantando o que já cantamos há 40 anos, que provavelmente deve ser o tempo que essa música foi composta. Há algo muito profundo no que cantamos e precisamos ter isso elucidado à luz da Sagrada Escritura. Então guarde isso: 10 ocorrências da expressão oferta nessa passagem que nós estamos lendo aqui. Como essa oferta tem que ser? E percebam no final do versículo 2: para trazer a seu tempo determinado. Tempo determinado. Eu não sei você, mas a mim automaticamente, diretamente vem à memória Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Em todo o tempo há tempo determinado. Foi uma das provocações e exortações que recebemos hoje desde o púlpito a respeito da administração do nosso tempo e dos desafios contemporâneos de lidar com o nosso tempo. E eu sempre lembro das palavras da sabedoria bíblica, da sabedoria judaica. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Por isso, a palavra direta de Deus a Moisés a respeito do tempo determinado, e o tempo determinado aqui, dessa primeira sessão de ofertas, que se estende numa instrução que Deus dá a Moisés, nos capítulos 28 e 29, nessa que eu trago para nós refletirmos essa noite, a proposta é para todo dia, é uma oferta diária, é um chamado diário, de estar diante de Deus. Versículo 3: dir-lhes-á, você vai dizer o seguinte, Moisés, Deus está dizendo a eles, aos filhos de Israel: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia: 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto. E essa era a forma como Deus tratava naquele tempo, naquela realidade,
com o povo de Israel, os filhos de Israel, a respeito dos seus pecados, para o relacionamento ser restaurado, para um relacionamento quebrado entre o Deus Pai Criador e aqueles que foram criados e filhos dele, naquela realidade, naquela aliança. O pecado rompeu esse relacionamento e eram necessários sacrifícios serem oferecidos para reconciliar o homem com Deus. Foi a providência de Deus para trazer o seu povo para si de novo. Por isso a instrução é clara: esta é a oferta queimada que vocês vão oferecer ao Senhor, ao Deus vivo, dia após dia. Dia após dia, porque todos os dias havia pecado. Em todo tempo havia desvio. E algo precisava ser feito. Antecipando um pouco o que eu já vou falar à frente, hoje podemos dar graças a Deus que as ofertas queimadas não precisam mais acontecer. João, o apóstolo amado, escrevendo, já perto do fim da sua vida, perto do seu exílio em Patmos, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 1 e 2, diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, por aqueles de todo o mundo. Os filhos de Israel não tinham o brilho fulguroso da glória do Calvário, como João, o apóstolo amado, teve, como eu e você, pela fé, temos hoje. Não precisa haver oferta dia a dia de cordeiros imolados de 1 ano sem defeito diante deles, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi entregue na cruz do Calvário, e diante dessa mesa relembramos a sua morte e celebramos a sua ressurreição. Esta noite nós temos em Cristo advogado junto ao Pai. Não apenas o advogado, não apenas aquele que intercede diante de Deus, mas aquele que é a própria propiciação, aquele que é o próprio sacrifício por amor de pecadores como eu e como vocês. Os filhos de Israel ainda não tinham essa realidade. O que eles viviam era uma mera sombra. Hoje eu e você somos banhados pelo brilho da glória de Deus, mas os filhos de Israel ainda viviam na sombra dessa realidade. Por isso a necessidade desse sacrifício, como nós lemos aqui. Os versículos 4 até o 7 vão detalhar como deve ser feito esse sacrifício diário, essa oferta diária. Vamos juntos. Versículo 4: um cordeiro oferecerá pela manhã, o outro ao crepúsculo da tarde. Então a gente tem aqui essa ideia temporal que segue toda a tradição judaica das orações da manhã e das orações ao final da tarde. Versículo 5: e a 10ª parte de um efa de flor de farinha em oferta de manjares, aproximadamente 2 litros, um efa, essa unidade de medida, em oferta de manjares ou oferta de cereais, como também é traduzida essa passagem, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. Então, primeiro são 2 litros, um efa que é basicamente a metade da outra unidade de medida, 1 litro. Versículo 6: é holocausto contínuo instituído no monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor.
E aí aqui ele faz menção lá de Êxodo 29, de como é dado de maneira precisa no Sinai, como esse sacrifício, como esse holocausto deveria ser feito. E o texto diz que é contínuo. Ora, numa realidade sem Cristo, a continuidade de pecado é infinita. Deus providencialmente dava a partir da criação a materialidade do que poderia ser entregue como sacrifício por meio daqueles animais, por meio desses elementos da terra, do cultivo, que serviriam de oferta que era queimada diante dele. Mesmo com toda a provisão dada por Deus, para que esse relacionamento que estava rompido, quebrado e danificado, voltasse ao prumo, voltasse aos trilhos, a hipocrisia, a religiosidade morta e o distanciamento absoluto dos filhos de Israel, demonstrado com aquilo que mais desagradou a Deus, que foi a idolatria, rompeu esse relacionamento de tal forma, no futuro, de modo a Deus dizer que eu tenho nojo do que vocês trazem aqui. Lá com o profeta Isaías, séculos depois, essas duras palavras vão ser dadas. Os profetas são enviados para trazer o povo ao caminho, ao juízo, ao trilho, mas eles desobedecem. Deus misericordiosamente provê um cordeiro definitivo e um altar definitivo, séculos depois. Mas aqui, nesse contexto de peregrinação, nesse contexto de segunda chance, uma segunda geração para entrar na terra prometida, aqui nesse contexto, o Senhor está investindo, como a gente usa essa expressão, né? Investindo no relacionamento. O Senhor está colocando o seu melhor no relacionamento entre Ele e os seus filhos, os filhos de Israel. A sua libação, versículo 7 diz: será a quarta parte de um hino de cordeiro, para o cordeiro, no santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E aqui mais uma vez a unidade de medida, esse HIM, equivalente a aproximadamente 1 litro dessa bebida forte que é oferecida como libação. E aí a gente ouve essa palavra lá no Novo Testamento, está habituado com ela com Paulo: eu entrego a minha vida como oferta de libação, uma forma de sacrifício com uma bebida forte. Eu derramo a minha vida diante do Senhor. É isso que Paulo quer dizer quando entrega a sua vida como oferta de libação. E aqui nós temos essas instruções, eu passo por elas brevemente, para também comentar o que vai vir à frente no texto, que a gente não vai ler aqui essa noite, mas se você quiser, você pode dar sequência hoje, mais tarde, amanhã pela manhã, na continuação do versículo 28 e em todo o capítulo 29. Dos versos 9 a 10, nós vamos ver Deus falando a Moisés sobre as instruções do sábado, do dia da semana. Aqui dos versos 1 a 8, o dia a dia, a oferta diária, o culto diário. Nos versículos 9 e 10 desse mesmo capítulo que nós estamos lendo, as instruções sobre a oferta semanal, o culto semanal, no sábado. E aí dos versos 11 e 15, ele fala de ofertas mensais, de um culto mensal, de um serviço de entrega a Deus que aconteceria uma vez por mês.
E dos versículos 16 até o final do capítulo 28, e em todo o capítulo 29 de Números, Deus vai falar a Moisés a respeito das festas anuais, grandes celebrações que apontavam para esse relacionamento entre Deus e o seu povo. Aqui, dos versos 16 até o final do capítulo 28 e todo o capítulo 29 de Números, temos a instituição descrita das grandes festas judaicas, das grandes festas que são celebradas até hoje pelo povo judeu. Tudo isso tem um propósito que precisa ser determinado aqui. A vida do povo de Deus na terra girava em torno do culto a Deus. A vida do povo de Deus nesse contexto girava em torno do culto, do serviço, da entrega, da oferta, da celebração a Deus. E aqui eu já começo a me encaminhar para a parte teológica dessa mensagem. Qual o coração doutrinário do que está sendo falado aqui? E na verdade do que norteou muito do nosso culto essa noite. A palavra expiação é a grande chave teológica do que a gente está tratando aqui. Essa palavra que foi desenvolvida, na verdade, por um tradutor de Bíblia em inglês chamado William Tyndale, em 1527, quando ele traduziu a Bíblia do latim para o inglês, e ele não encontrou uma palavra para o termo em latim reconciliatio, e ele usou a expressão atonement, que é traduzida como expiação, que também pode ser traduzida como, desde o latim, reconciliação, também pacificação, trazer paz a opostos que estavam em guerra. É isso que significa expiação. Quando a gente canta coisas assim como perecerei se contares todo o mal que eu cometi, mas há perdão em ti, ó Deus. Essa é uma música muito intensa do que a gente canta aqui do nosso inário. Ela é carregada de doutrina e o tom dela é intencionalmente mais para baixo, mais lento. E tem que ser tocada do jeito que é, para apontar para a seriedade do que está se tratando quando a gente fala disso. E a nossa igreja brasileira, nós brasileiros temos dificuldade de desacelerar o nosso ritmo. E eu vou ser mais cirúrgico. Eu tenho dificuldade de desacelerar o meu ritmo. E são necessárias canções como essas para dar cor, forma, densidade, peso para as realidades que nós pronunciamos em oração, em cântico, no nosso momento de louvor e adoração aqui. Os filhos de Israel tiveram uma última instrução sobre o seu dia a dia, versículo 8. E o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, no fim do dia, como a gente também costuma dizer, no cair da noite, como a oferta de manjares da manhã e como a sua libação, seguindo, ou seja, as mesmas instruções que foram dadas dos versos 4 a 7, era feita também com a entrega, a oferta, o sacrifício do cordeiro. Do mesmo jeito que era feito pela manhã, seria feito no fim da tarde. O trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Lá na frente, aqui mesmo, no capítulo 28, Deus fala com Moisés sobre uma oferta de expiação que era feita através de um bode. Daí a expressão bode expiatório, que alguns usam no linguajar popular, não é? Vem, na verdade, daqui, dessa fonte religiosa. Um animal que era entregue
para apontar para a reconciliação, a pacificação, a expiação. No capítulo 29 há instruções mais detalhadas ainda sobre a oferta de expiação. Mas o que temos aqui dos versos 1 a 8 são a grande preparação do povo para a entrada na terra prometida, para a entrada num lugar onde a maior das promessas era, na verdade, a presença contínua de Deus com o seu povo. O que Deus tinha para o seu povo naquele lugar era a sua presença. É óbvio que são questionáveis as intenções do povo e as expectativas do povo para o que iriam encontrar na terra prometida. Mas o maior dos tesouros, a maior das bênçãos da terra prometida era a sua presença contínua, que de fato já era garantida desde o seu período de peregrinação. Esses ritmos tão detalhados que a gente vê aqui não tem nenhum outro objetivo senão Deus dizer claramente, detalhadamente ao seu povo: eu quero estar com vocês, a minha presença seguirá com vocês. Por isso tem que ser dia a dia, por isso tem que ser oferta de manhã e oferta de noite. Eu quero estar com vocês o tempo todo. É óbvio que diante da realidade humana, esse propósito teve uma interrupção. Deus ficou sem enviar profetas à terra durante aproximadamente 400 anos. Houve um sério problema no relacionamento, e aqui eu volto a falar da questão relacional. E aqui eu volto a falar da expiação. A gente precisa entender que nós precisamos de Deus. Quando a gente evangeliza uma pessoa, vai proclamar o evangelho para uma pessoa, eu pelo menos algumas vezes ouvi o seguinte: veja, olha, o meu problema não é com a verdade sobre o que a Bíblia diz, a verdade que você acredita. Ou, meu problema não é sobre a verdade que Jesus existiu, a verdade que a igreja defende. Isso eu estou dizendo uma conversa amigável, né? Quando você está proclamando o evangelho, uma pessoa minimamente educada é amigável. Mas quando são honestos, alguns, não poucas vezes, falam para mim o seguinte: tudo bem, o meu problema não é com a verdade por trás disso, não é com o ensino, não é com a ortodoxia, não é com a fé antiga que você carrega, legítima. Ela é boa para você, mas e aí vem a resposta: eu não sinto necessidade de Jesus, eu não sinto necessidade do cristianismo, eu não sinto necessidade da igreja. Aqueles que falam assim não entendem, na verdade, que estão alienados do seu relacionamento mais importante, que é com o seu Criador. Se as pessoas entendessem a gravidade da distância de um relacionamento com Deus, a gente teria que plantar igrejas centradas no Evangelho em cada bairro dessa cidade, porque as pessoas iam vir desesperadamente para a igreja: eu preciso me reconciliar com o meu Criador, o que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que ir para ter a minha vida transformada? Se o correr da vida está tudo ok, está tudo funcionando, para que eu vou precisar de Deus? Muitas vezes ainda, nesse caminho da pregação do Evangelho, pouco se fala sobre, de fato, o Evangelho, a essência, o coração da mensagem, de que temos um Deus que entregou a sua vida por nós. Não é um mero mito fundador civilizacional, como alguns tentam dizer, que a Bíblia é carregada de narrativas, de mitos de povos fundacionais. Não. Nenhuma religião apresenta, queridos, nenhuma fé revela
uma divindade que se torna carne e entrega a sua vida em amor por pecadores, sem cobrar nada por isso, apenas entrega-se por amor. Um Deus Pai que entrega o seu Deus Filho por amor de pecadores como nós. Nenhuma religião faz isso. Nenhuma religião clama por esse tipo de relacionamento. E o que o nosso Deus provedor nos dá é isso. O verso 8 começa dizendo: e o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde. O cordeiro aparece aqui na quinta ocorrência dentro da passagem que nós lemos essa noite. E aí nós lembramos de João capítulo 1, 29. De João, o Batista, o profeta, que depois de 400 anos sem enviar um profeta, um homem que fosse boca de Deus para um povo em desvio, Deus envia. E sendo contendido na cidade de Betânia por fariseus, ao avistar Jesus, o verbo que se fez carne, como já foi falado por João nesse mesmo capítulo 1 do seu evangelho, João o Batista reconhece: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhem, contemplem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os filhos de Israel nessa peregrinação tinham que entregar esses cordeiros continuamente, dia após dia, de manhã e de noite, só considerando essa oferta diária, sem entrar nas ofertas semanais, mensais e anuais nas festas. Todo dia. E Deus provia todo dia esses animais. O problema não era a multiplicidade de animais, o problema era a multiplicidade de pecado. O problema era aquilo que de maneira crucial afastava os filhos de Israel do seu Criador. A bondade de Deus se manifesta de forma tão abrangente, tão gloriosa, tão poderosa, que não apenas para os filhos de Israel, até para aqueles, para muito além daquela herdade étnica, a graça de Deus se revela no Cordeiro que tira o pecado do mundo, não apenas de Israel. E não apenas um cordeiro, mas o Cordeiro de Deus, o Cordeiro dado por Deus. Um pai da igreja, Teófilo de Antioquia, explica maravilhosamente esse versículo. Ele é chamado de Cordeiro de Deus porque o Deus Pai aceitou sua morte para a nossa salvação, ou em outras palavras, porque ele o entregou à morte por nossa causa. Deus entregou o seu próprio Filho para a morte como um cordeiro. Deus providenciou inúmeros cordeiros para os filhos de Israel. Isso não foi o suficiente. Ele providencia o seu próprio cordeiro, o seu próprio Filho, por amor aos pecadores, e não apenas os filhos de Israel, mas aqueles provenientes de todo o mundo. Nós precisamos entender a profundidade dessa vida diante de Deus no dia a dia. Os filhos de Israel são chamados a entregar, como nós lemos aqui no texto, todos os dias esse sacrifício, todos os dias, diariamente. Mais uma vez eu quero frisar, eu não quero entrar aqui no que acontece nas instruções semanais, mensais e anuais, no dia a dia, num dia após o outro. Como Deus faz com o seu povo para chamá-lo à reconciliação? Um outro pai da igreja, Atanásio, que tanto falava sobre Cristo, sobre a pessoa de Cristo, diz que a mediação do Cordeiro se dá em Cristo
mediar o que diz respeito a Deus aos homens, e Cristo mediar o que diz respeito aos homens a Deus. Ele usa essa expressão, Atanásio, o pai da igreja, o pai da cristologia, como alguns dizem, aquele que de forma mais profunda, pela primeira vez, estudou e ensinou a respeito da pessoa de Cristo, a mediação do Cordeiro. O que o Cordeiro faz? O Deus Pai de um lado, a criação de outro, Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, no meio, mediando, chamando a realidade do Pai Criador, aquelas criaturas que outrora estavam dispersas, e pelo sacrifício do Cordeiro são chamadas em adoção para terem suas vidas redimidas e lavadas pelo sangue puro e precioso desse Cordeiro. Porque Ele tira o pecado do mundo, podemos chamar Deus de Pai, junto com Ele. Irineu de Leão, outro pai da igreja, quando vai falar sobre esse assunto, e um teólogo do Espírito Santo, antes de João Calvino, um teólogo na história da igreja foi conhecido e reconhecido como um teólogo do Espírito Santo, Irineu de Leão. E Irineu entendia que essa mediação se dava pelo fato de o Espírito Santo poder habitar no meio da humanidade. E ao habitar no meio da humanidade, conferir à humanidade um aroma agradável que só o Filho poderia dar. E aí eu trago à memória 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, quando Paulo fala que por meio de Cristo, Ele, no seu ministério, como um dom do Espírito Santo, é bom perfume de Cristo. Ele passa a ser bom perfume de Cristo. Hoje nós viemos aqui juntos para adorar o Senhor, para buscar a face dEle. Esse é a motivação principal que deve fazer alguém sair de sua casa e vir para uma casa de oração, para a casa comum que chamamos de igreja. E a gente vem com essa motivação de uma oferta diária. Não mais animais são queimados, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já entregou sua vida por amor a nós. E isso, o reconhecimento disso nos move em louvor, adoração, consagração, santificação para Ele. Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Por meio de Jesus, através de Jesus, passamos por Jesus para poder entregar a Ele sempre sacrifício de louvor, oferecer a Ele sempre. A parte mais fácil nos é dada hoje. Hoje o nosso sacrifício é esse. E hoje faz sentido dizer: pois para te adorar foi que eu nasci, se de fato entendemos e nos apropriamos dessa realidade, de que somos chamados a reconhecer que o altar definitivo, o altar derradeiro foi o Calvário. Não temos mais um altar religiosamente configurado como no Antigo Testamento. Sabe por quê, querido? Porque no Calvário a glória de Deus se manifestou no meio da morte do Cordeiro, e ali foi selado o conceito de Calvário, o conceito de altar, perdão. Ali é consumado. Quando Jesus fala tetelestai, está consumado, não é mais necessário se levantar altar nenhum a Deus, porque Jesus foi o próprio Cordeiro, o próprio altar, o próprio sacerdote, o próprio sacrifício, para que hoje caiba a nós, como aqueles que reconhecem e confessam o seu nome, como aquele que nos salva e governa a nossa vida, nos cabe
Um sacrifício muito simples, uma vida de louvor e adoração para Ele em todo o tempo. O que podemos fazer diante dos benefícios da obra de Deus? Uma das outras formas de traduzir expiação é essa, muito simples, obra de Deus. Expiação é reconciliação, é pacificação, é obra de Deus em Cristo Jesus. O que a gente pode fazer? Como a gente pode ter uma vida dia a dia diante de Deus? Lá no início, na introdução, eu falei que o propósito, o objetivo do censo era desenvolver coisas que eram para o benefício da população. As instruções de Deus para nós são para o benefício do povo de Deus. A obra de Deus é o benefício máximo que nós podemos ter. Como podemos, portanto, ter um dia a dia com Deus? Como podemos fazer a nossa vida ser digna dos benefícios que Ele já nos dá? Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para o que devemos ouvir. O texto, lá no início, no versículo 1 de Números 28, diz: disse mais o Senhor a Moisés. Eu enfatizei isso. Quantas vezes Deus fala com Moisés? Cabe a nós hoje, do Pai, do Deus Pai Criador do céu e da terra, ouvir dele. E Ele nos dá para ouvir a sua voz, a sua palavra hoje, sempre. Nós nunca vamos deixar de expressar publicamente essa fé confessional a partir da Sagrada Escritura. Ouça o Senhor essa noite, ouça Deus falar contigo essa noite por meio da palavra de Deus, que revela o próprio Deus. Como a gente vai ter aqui o nosso encontro teodoxa, confessionalidade, missionalidade, espiritualidade, tudo começa nisso, na confissão da palavra de Deus, do reconhecimento da palavra de Deus. Quando a gente se volta para esses nomes antigos do norte da África, da Ásia Menor, esses pais da igreja que eu cito aqui, é tão somente para lembrar a nós esse caminho que os reformadores tomaram, à luz da palavra de Deus, sobre a instrução dos escritos desses homens de Deus, de quase 2.000 anos, de 1600, 1700, 1800, 1900 anos atrás. Esses que perseveraram, preservaram e deixaram os fundamentos daquilo que a gente chama de fé cristã. A fé cristã, uma vez dada a todos os santos, como diz Judas, versículo 3, é essa fé que nós carregamos, é essa fé que aponta para a esperança que nós temos em dias terríveis, a fé em Cristo Jesus, e por isso precisamos ouvir dele, através do que o Pai delibera pela sua palavra. Em primeiro lugar, o que fazer para ter uma vida dia a dia com Deus? Ninguém precisa mais matar animais, sacrificar animais. Em primeiro lugar, ouça Deus. Ouça a Deus por meio da palavra. Encha a sua vida de conteúdos que lhe edifiquem por meio da palavra de Deus. Eu sei que a tentação dos diversos veículos de mídia são muito grandes para você ouvir aqueles que são insensados pelo número de engajamento das redes sociais. Eu deixo aqui um alerta a você: valorize o empenho da sua igreja local para te equipar por meio da palavra de Deus. Significa que você não vai ouvir nenhum outro pregador, não vai ouvir outras pessoas? É claro que não. Ninguém quer mandar no uso da sua internet, em especial para conteúdos cristãos. Mas nós temos que ser vigilantes em dias de falsos profetas e falsas doutrinas. Então cabe a nós alertar desde o púlpito dessa igreja: reconheça, honre o empenho do púlpito da sua igreja local. Pergunte aos homens de Deus da sua igreja local: olha, esse conteúdo é válido, isso aqui é legal. Você talvez é novo na fé, novo de idade, ou
talvez não tenha nunca se interessado por isso, mesmo já tendo algum tempo de vida. E aí você está ali vendo na internet, viraliza, né, como se usa a expressão, viraliza um corte de um podcast que tem esse negócio das mesas agora, fica aquele cara com aquele microfone gigante, aquele fone, enfim, você já sabe o que eu estou falando. E aí bota um fundo musical emocionante no fundo, 1 minuto, gente, a gente está tratando da fé que foi de uma vez entregue aos santos, 66 livros numa compilação que é a Bíblia. A gente não pode resumir a nossa fé a frasezinhas emotivas e motivacionais. Isso não nos dá sustância para uma vida diante de Deus dia a dia. É só para atender aquele efeito ali na hora. Nós precisamos de algo que nos transforme. E isso só ouvindo do Pai, que dá a sua palavra para falar conosco. Então, viu algum conteúdo? Fala com os homens de Deus da sua igreja, fala com o bispo, fala comigo, fala com os diáconos, fale com os irmãos mais maduros na caminhada, com as irmãs mais maduras na caminhada. Não se deixe levar pelas emoções, não seja um frio racionalista, mas tampouco se deixe levar pelas emoções. Em segundo lugar, ao Deus Filho se entrega. Em primeiro lugar, do Deus Pai ouça pela sua palavra. Em segundo lugar, ao Deus Filho se entrega. A orientação que a gente leu em Números 28, de 1 a 8, é de uma oferta contínua, diária, dia após dia. Na nossa igreja não temos o hábito de fazer o apelo, vem entregar a sua vida a Cristo, porque o apelo é o seguinte: entregue-se diariamente a Ele, todo dia faça do seu dia uma consagração a Ele. Senhor, eis aqui a minha vida na Tua presença, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do Teu nome, a minha vida é Tua. Livra o meu olho do pecado, livra o meu ouvido do pecado, livra a minha língua do pecado, como a gente foi instruído aqui essa manhã. Livra-me, Senhor, eu quero me consagrar a Ti. Ao fim do dia, porque provavelmente essa oração pode ter tido alguma falha, por qualquer desentrave da vida, ou melhor, entrave da vida, qualquer fechada no trânsito, a sua oração consagrada amanhã pode ter ido para o espaço. Qualquer discussão com um chefe, com um funcionário, com um colega, enfim, pode ter te desviado daquele caminho. Então no fim do dia, chega, coloca diante de Deus: Senhor, eis a minha vida aqui. É todo dia, é relacionamento, é entrega ao Filho todo dia. Em primeiro lugar, do Deus Pai ouvir, ao Deus Filho se entregar, e por último, pelo Deus Espírito Santo, em todo o tempo. Em todo o tempo. Isso tem que ser um movimento contínuo, para que não seja aquilo que a gente chama de uma religiosidade morta, fria. Tem que ser algo do nosso dia a dia, em todo o tempo buscar ter os pensamentos em Cristo. E isso só é possível pelo poder do Espírito Santo, sendo gente cheia do Espírito Santo. E é isso que nós almejamos ser nessa igreja local, é isso que nós almejamos ser como filhos não de Israel, hoje filhos de Deus, por meio de Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar.